Graça e paz, meus amados, Deus esteja nos abençoando aqui nesta manhã, que o Santo Espírito de Deus esteja falando-nos através da sua palavra. Eu gostaria de ler no livro de Hebreus, capítulo 6, do verso 4 ao verso 8. Diz assim a palavra do Senhor: É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo-o à ignomínia, porque a terra que absorve a chuva que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada, recebe bênçãos da parte de Deus. Mas, se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimada. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Vamos orar ao Senhor nosso Deus. Querido Deus, louvamos o teu nome, ó Pai, por estarmos aqui nesta manhã de domingo para expor a tua palavra, Senhor Deus. Pedimos, ó Pai, que teu Santo Espírito esteja atuando, Senhor Deus, nos meus lábios, ó Pai, na minha mente, iluminando minha mente, ó Pai, para que eu possa transmitir, Senhor Deus, aquilo que tu colocaste no meu coração, Senhor Deus. E prepara, ó Pai, os corações daqueles que vão ouvir a tua voz, a tua palavra também, ó Pai, para que estejam com a mente aberta, com ouvidos abertos, com o coração, Senhor Deus, dispostos, ó Pai, para ouvir a tua voz, ouvir a tua palavra, Senhor Deus. Abençoa-nos, ó Pai, nesse dia, em nome e por amor de Jesus. Amém. Amém. Meus amados, eu gostaria de falar nesta manhã sobre possíveis erros de interpretação bíblica. Possíveis erros de interpretação bíblica. Por que esse tema? Porque esse texto aqui é usado, primeiramente, por aqueles que entendem erroneamente que um crente verdadeiro pode perder a salvação. Então, esse texto aqui é um texto usado, primeiramente, por aqueles que entendem erroneamente que um crente verdadeiro pode perder sua salvação. E como também pode dar margem para muitas pessoas que estão dentro de uma igreja, vivendo dentro de uma igreja, recebendo bênçãos espirituais entre os irmãos, bênçãos constantes, entenderem que por estarem recebendo essas bênçãos, estarem aqui no meio cristão, estão salvos, mas, na verdade, nunca tiveram um encontro real com Cristo Jesus, uma experiência pessoal com o nosso Salvador Jesus Cristo. Então, é sobre isso que eu gostaria de falar nesta manhã. Em primeiro lugar, aqueles que entendem que o verdadeiro crente pode perder a salvação. Isso, é o primeiro tópico aqui, é sobre aqueles que entendem que o verdadeiro crente pode perder a salvação. Eles afirmam aqui, conforme o texto, que é impossível renovar para arrependimento pessoas que foram iluminadas, que provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram. Então, eles pensam, interpretam dessa forma.
Essas pessoas que foram tão grandemente abençoadas, eles são verdadeiros crentes. E se caíram, perderam a salvação. Então eles entendem que essas pessoas que receberam essas bênçãos eram pessoas salvas. Mas, na verdade, não eram pessoas salvas. Agora, muitas vezes, a pessoa pergunta, mas será isso possível? Será isso possível? Eu vou ler aqui o verso 4 ao verso 6 do texto que lemos aqui. Vou reler aqui. É impossível, diz a palavra, pois que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram. Sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento. Então, é isso que o argumento que eles têm para que as pessoas, dizendo que são salvas, perderam a salvação, esses versículos aqui, eles usam, dizem apropriadamente. Mas se nós prestarmos atenção nas palavras ditas aqui, olha o que diz. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus. Olhe bem o que está dizendo aqui, provaram. Uma coisa, meus amados, é provar, outra coisa é comer. Podemos chegar numa mesa repleta de alimentos ali e chegar e provar cada um dos alimentos, acharmos gostosos, deliciosos, mas não comemos, não sentamos, não colocamos no prato, não absorvemos esses alimentos, não nos alimentamos deles, só provamos, só provamos. Então, uma coisa é provar, outra coisa é comer. Então, o que acontece com essas pessoas, apesar dos privilégios espirituais que tiveram, nunca passaram por uma experiência real de conversão. Nunca passaram por uma experiência especial, uma experiência verdadeira de conversão, apesar de estar ali no meio, recebendo bênçãos maravilhosas no meio do povo de Deus. O apóstolo Paulo, referindo-se ao povo de Israel quando saiu do Egito, disse o que eu vou ler lá em 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 10, do verso 1 ao verso 5. 1 Coríntios, capítulo 10, do verso 1 ao verso 5. Acompanhem comigo a leitura, abram aí, se puder, a Bíblia. Olha o que diz lá. 1 Coríntios 10, do verso 1 ao verso 5. Olha o que diz. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sobre a nuvem, e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual, e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Verso 5 agora, preste atenção. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Então, aquele povo, meus irmãos, olha o que aconteceu com eles. Eles gozaram de bênçãos espirituais, foram batizados, assim na nuvem como no mar. Todos comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual. E bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Então, eles estavam ali no meio do povo de Deus, vendo sinais maravilhosos que Deus fazia ali no meio deles, recebendo bênçãos ali da parte de Deus. Mas, diz aqui o verso 5 aqui, entretanto,
Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. E vejam bem, meus irmãos, aqueles mais de 2 milhões de pessoas que saíram do Egito, só apenas 2 entraram na terra prometida, que foi Josué e Calebe. Então, meus irmãos, vejam bem, Deus não se agradou de nenhum deles, da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Eles não tiveram fé suficiente para crer que iriam entrar na terra prometida. E a palavra de Deus diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Nós conhecemos a doutrina da perseverança dos santos, que afirma que aquele que é salvo para sempre, jamais perde a salvação. A doutrina da perseverança dos santos afirma que aquele que é salvo para sempre, jamais perde a salvação. Como ter essa certeza? Como ter essa certeza? Meus amados, nós temos essa certeza porque quem faz essa promessa é Deus. E Deus, aquilo que Ele promete, Ele cumpre fielmente. Abramos as nossas Bíblias, aqueles que puderem, em Número, no livro de Números, capítulo 23, o verso 19. Olha o que diz lá. Números 23, 19. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo falado, não o cumprirá? Está vendo, meus irmãos? Porque devemos ter essa certeza de que, se somos salvos para sempre. Aquele que é salvo jamais perde a salvação, porque essa promessa é feita por Deus. E Deus jamais falha, Ele é fiel. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, tendo prometido, não o fará, ou tendo falado, não o cumprirá? E para elucidar mais essa questão, eu vou usar alguns textos aqui. Existem muitos textos, vários textos, mas eu vou usar algum aqui, para comprovar aquilo que eu estou falando aqui na Palavra de Deus. Evangelho de João 6,37. Aqueles que puderem, abram comigo. Evangelho de João, capítulo 6, verso 37. Olha o que diz lá. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. É Deus que está falando isso. É Deus que está falando isso. É a palavra de Deus que está afirmando isso. Em João 5,24, um pouquinho antes aí, olha o que diz. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Está vendo? Aquele que crê em mim tem a vida eterna. Aquele que crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não vai ter. Tem. Se eu creio, eu tenho a vida eterna. Eu creio no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Creio nele, eu tenho a vida eterna. E também em 1 João, capítulo 5, verso 13. 1 João, capítulo 5, verso 13. Olha o que diz lá. 1 João 5, 13. Diz o seguinte. Estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. Que coisa maravilhosa, meus amados. Essas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna. Não terá a vida eterna, se você tem a vida eterna, se você crê no Filho de Deus, e no nome do Filho
de Deus. Então você tem a vida eterna, você crê no Senhor Jesus Cristo, você está salvo. E ainda vou ler em Romanos, abro lá em Romanos, capítulo 8. Olha o que diz lá, Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, Romanos 8, verso 35, 38 e 39. Romanos 8, 35 diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? E no verso 38 e 39, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Quem nos separará do amor de Cristo? Ninguém pode nos separar do amor de Cristo. E João 10, 28, Evangelho de João 10, 28, ainda diz, João 10, 28, estou usando bastante a Bíblia hoje, que é um tema muito interessante. João 10, 28, olha o que diz lá. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Essas são promessas de Deus, meus amados. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Então, aquele que está salvo, meus amados, está salvo para sempre. Jamais perde a salvação. Mas, muitas vezes, alguém pode perguntar, mas se eu pecar, eu não perco a salvação? Essa é a dúvida de muitos. Essa é a dúvida de muitas pessoas. Se eu pecar, eu não perco a salvação? Abramos lá em Eclesiastes. Eclesiastes capítulo 7, verso 20. Olha o que diz lá. Eclesiastes capítulo 7, versículo 20. Eclesiastes 7, 20. Olha o que diz lá. Se eu pecar, né, a pergunta, eu não perco a salvação? Olha o que diz lá, Eclesiastes 7, 20. Não há homem justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. Então, quem é que não peca? Não há homem justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. Então, meus amados, mesmo salvos como estamos, continuamos pecando. Não deliberadamente como antes, mas continuamos pecando porque somos pecadores. Voltando lá em 1 João, capítulo 1. 1 João, capítulo 1, verso 8. Olha o que diz lá. 1 João 1, 8. Primeira epístola de João 1, 8. Diz o seguinte: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Está vendo? Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. E no verso 10 diz assim: se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Então, como diz lá em Eclesiastes, não há homem justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. Nós pecamos porque somos pecadores. Nós pecamos porque somos pecadores. E apesar de salvo, continuamos pecando. Mas olha o que diz aqui 1 João 1, 9. Eu li o 8 e o 10, agora o 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se confessarmos os nossos pecados. Então,
nós continuamos pecando. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, meus amados, infelizmente, o crente então, pode perder a salvação? Não, jamais. Mas, infelizmente, há muitos líderes religiosos por aí que usam esses artifícios para impor medo nos seus membros, né? Nos membros da sua igreja, para trazê-lo em rédea curta. Lá em João 8,32, diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Conhecereis a verdade. Leia a palavra de Deus, consulte a palavra de Deus, e você vai saber, vai ver que crente jamais perde a salvação. Então, meus amados, e lá em João 8,36 ainda diz: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, o verdadeiro crente, meus irmãos, jamais perde a salvação. Jamais fica com medo de perder sua salvação. Aquele que é salvo para sempre. Então, aqueles que caíram conforme o texto, jamais foram salvos. Aquele texto diz aqui, né? É o que o texto diz aqui. É impossível que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram. Sim, é impossível outra vez renová-lo para arrependimento. Então eles não eram salvos. Eles só provaram. Gozaram de bênçãos, evidentemente, no meio do povo de Deus, mas nunca foram salvos. Por isso que não há como restaurá-lo para arrependimento. Em segundo lugar, esse texto aqui pode servir também para dar falsa segurança de salvação. Há o perigo de levar pessoas a pensarem que por frequentar uma igreja regularmente, cumprir pontualmente seus deveres religiosos, estarem no meio dos cristãos recebendo bênçãos espirituais, mas não caíram, né? Como diz o texto, pensarem estar salvas, né? Sem terem se convertido. Eles estão aqui no meio recebendo bênçãos espirituais, né? Pois aqueles que uma vez eles foram iluminados, provaram o dom celestial, se tornaram participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro. Então, estão no meio do povo de Deus, gozando dessas bênçãos. Assim como aquele povo de Israel, né, estava lá no meio, recebendo bênçãos de Deus maravilhosas, vendo sinais maravilhosos que Deus fez, mas caíram todos no deserto. Por quê? Não creram. Então, há o perigo, há esse perigo, né, de pessoas estarem aqui dentro da igreja, gozando de bênçãos espirituais, mas não são salvos. O texto diz que muitos estão na igreja, gozam de privilégios espirituais, recebem bênçãos espirituais, mas não tiveram ainda uma experiência real com Cristo, não passaram ainda pelo novo nascimento. Estão perdidos dentro da igreja. Você lembra da história da dracma perdida? Ela foi perdida dentro de casa. Aquela dracma estava perdida dentro da própria casa. Agora, muitas vezes perguntam, é impossível isso acontecer? Como explicar isso? Como explicar que eles foram iluminados, provaram o dom celestial, se tornaram participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e não são salvas, não estão salvas? Você se lembra da parábola do semeador? Lá em Lucas 8, de 4 a 8, a semente, aquela semente que caiu à beira do caminho. A semente que caiu à beira do caminho foi aquele que ouviu a palavra de Deus, mas veio o diabo e arrebatou-lhe a palavra do coração. Isto é, a sua mente foi iluminada, entendeu a palavra de Deus, mas não creu. São pessoas inconstantes, são pessoas indecisas, são pessoas que sabem o que ouvem, que o que ouvem é verdade, mas não estão interessadas, têm outras prioridades.
tem outras prioridades. Estava caminhando esses dias e sempre levamos folhetos, né, para entregar para as pessoas. Todas recebem com muita alegria, com muito prazer, esses folhetos que nós entregamos, esses que nós temos aqui na nossa igreja. Eu fui entregar para um senhor, o nome dele é José. E ele falou assim, não, eu não quero não, eu sou católico. Eu falei assim, mas isso aqui é a palavra de Deus, tanto a palavra de Deus, tanto o católico como o crente, como, né, os evangélicos, a palavra de Deus é a mesma. Mas, não, eu não preciso não. Muito obrigado. Eu falei, tá bom. Como é o nome do senhor? Eu falei, José. Senhor José, eu vou orar pelo senhor. Então, tem pessoas que rejeitam a palavra de Deus. Assim como esse homem, né? A semente que caiu à beira do caminho. Eles estavam ouvindo a palavra de Deus, ele sabia que aquilo era verdade, mas ele não queria compromisso. Então veio o diabo e arrebatou-lhe a palavra do coração. E também tem aquela semente que caiu entre a rocha. São pessoas que ouvem a palavra de Deus, a recebem com alegria, creem apenas por algum tempo. Enquanto as coisas vão bem, enquanto as coisas estão caminhando bem. Mas não tem profundidade, tem uma fé superficial. E na hora da provação, na hora da tribulação, eles abandonam tudo e vão embora e jamais voltam. A semente que caiu entre as rochas. Não tem profundidade. Né? Eles estão ali no meio enquanto tudo está bem, enquanto tudo está correndo bem. Mas veio a tribulação, veio a provação, eles abandonam e vão embora. E também tem a semente que caiu entre os espinhos. São os que ouviram a palavra de Deus, mas no decorrer dos dias foram sufocados com os cuidados, as riquezas e os deleites da vida. A atração das coisas do mundo foi maior, seus frutos saíram imperfeitos, não chegaram a amadurecer. Então, essa semente que caiu entre os espinhos. O solo era bom, mas caiu entre os espinhos, ela foi seguindo o rumo, mas tudo torto. Então, diz aqui que foi interessado nas riquezas, né? Nos deleites da vida. A atração das coisas do mundo foi maior. E Jesus disse que ninguém pode servir a dois senhores. Não podemos servir a Deus e às riquezas. Deus, meus amados, não divide a sua glória com ninguém. Não há condição de servirmos a dois senhores. Né? A semente que caiu entre os espinhos é que nem aquele jovem rico que chegou diante de Jesus, né? Ele sabia tudo de religião. Ele cumpria fielmente a religião, mas ele estava apegado às riquezas. Quando Jesus falou assim, ainda te falta uma coisa, vai, vende tudo que tem, vem e segue-me. Então ele saiu triste porque disse que ele era muito rico. Então Deus não divide a sua glória com ninguém. Há pessoas, meus amados, que estão na igreja, que são sementes semeadas à beira do caminho. Outras são sementes que caíram sobre a rocha, e outras que foram semeadas entre os espinhos. Estão dentro da igreja, gozando de bênçãos maravilhosas, né? Mas não se firmaram, não aceitaram a Cristo como Salvador. Elas ouvem constantemente a palavra de Deus, são tocadas por ela, mas apesar dos privilégios que recebem, das bênçãos que recebem, não são salvas. Não tiveram uma experiência real com Cristo. Tiago diz que nada adianta ouvir a palavra de Deus e não colocá-la em prática em nossas vidas. Isso diz Tiago lá em sua carta, né? E nada adianta. De nada adianta ouvir a palavra de Deus e não colocá-la em prática em nossas vidas. O fruto é que vai revelar se a árvore é boa ou se é má. O fruto é que vai revelar.
Em Mateus 13, né, de 24 a 30, nós temos lá a parábola do joio e do trigo. Essa parábola do joio e do trigo é uma das provas. O joio foi semeado no meio do trigo, caiu em solo fértil, usufruiu igualmente dos mesmos nutrientes que o trigo, né? Cresceu com todo o viço, com toda a beleza, sem diferença nenhuma do trigo, até a hora da colheita. É na hora da colheita é que vai fazer, vamos ver a diferença. A colheita é que vai revelar quem é quem. Quem é o joio e quem é o trigo. O joio não apresenta fruto nenhum, ao contrário do trigo, que produziu a 30, a 60, a 100 por um. Então, essa é a diferença do joio e do trigo. O verso 30, né, de Mateus diz assim, de Mateus 13, diz assim: deixai-os crescer juntos até a colheita, e no tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio e atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Está vendo, meus irmãos? O joio foi semeado no meio do trigo, em terra boa. O trigo cresceu e deu frutos. O joio cresceu ali no meio, usufruiu de todos os nutrientes daquela terra fértil, mas não deu fruto. Não deu fruto. Não há como identificar quem é o joio e quem é o trigo, né? Enquanto não acontecer a colheita. Na colheita é que se vai verificar quem é o joio e quem é o trigo. A colheita é que vai revelar quem frutificou e quem nada produziu. João 15, 2. João 15, Evangelho 15, capítulo 15, verso 2. Olha o que diz lá. João 15, verso 2. Todo ramo. O verso 1 diz assim: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo o ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo aquele que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Todo ramo que estando em mim não der fruto. Todo ramo que estando em mim, há muito fruto, há muito ramo que está em Cristo, está ligado à igreja, está ali no meio, mas não dá fruto, assim como o joio. Estava ali no meio, uma terra boa, uma terra fértil, né? Eles estavam usufruindo de todos os nutrientes ali, necessários para o seu crescimento e dar fruto, mas ele cresceu, usufruiu de todas as coisas, mas não deu fruto. Então, olha o que diz Jesus aqui: todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo aquele que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Para concluir, meus amados, o verdadeiro crente não perde a salvação. Nós vimos ali, o verdadeiro crente não perde a salvação. Ele está salvo para sempre. Jesus disse: o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. O que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Existem dois versículos aqui no Salmo 37 que eu gosto muito, inclusive tem até um cântico sobre ele, né? Salmo 37, verso 23 e 24. Olha o que diz lá: o Senhor firma os passos do homem bom, e no seu caminho se compraz. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. O crente não está, né, livre de cair, mas ele não irá ficar prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. O Senhor o levanta, o Senhor o coloca de pé. Você, meu amado, que está na igreja, cumprindo todos os seus deveres espirituais, todos os seus deveres espirituais, muitas vezes são até líderes
né, de sociedades, estão ali ativos na igreja, no trabalho da igreja, mas não fez ainda uma decisão por Cristo. Não tem certeza da sua salvação. Está cumprindo todos os seus deveres, todas as suas, né, fazendo todas as coisas dentro da igreja. Você tem certeza da sua salvação? Você que está aqui dentro da igreja, servindo ao Senhor, tem certeza da sua salvação? Mostre essa certeza através dos frutos. Jesus disse: todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo aquele que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Então, meus amados, tenha certeza disso. Você é um crente em Cristo Jesus, você jamais perde a sua salvação. Mas também, você está aqui dentro da igreja, trabalhando na igreja, muitas vezes sendo aí um líder de mocidade, você tem certeza da sua salvação? Você já aceitou a Cristo Jesus como seu único e suficiente Salvador? Se ainda não fez, toma essa decisão o mais rápido possível. Porque todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos ajude a meditar nessa palavra, né? Fazer uma reflexão. Como é que está a minha vida? Como é que está a minha vida? Eu já aceitei a Cristo Jesus como meu único e suficiente Salvador. Eu sou um crente verdadeiro. Eu estou dando fruto. Pense nisso, reflita nisso. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Querido Deus, louvamos o Teu nome, ó Pai, por este momento aqui tão especial, Senhor Deus, de estudarmos a Tua palavra, Senhor Deus. A Tua palavra é viva e eficaz, ó Pai. E penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. Que ela possa falar no nosso coração, falar a cada coração dos nossos ouvintes nesta manhã. Que possamos realmente, se não estamos aqui dentro da Tua igreja e não tomamos uma decisão definitiva, decisiva de aceitar a Cristo Jesus como Salvador, eu estou apenas esquentando o banco, que a partir de hoje eu possa realmente tomar uma decisão definitiva e aceitar a Cristo Jesus, a receber a Cristo Jesus como meu único e suficiente Salvador. Que assim seja, meu Pai. Em nome, por amor de Jesus. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o maravilhoso eterno amor de Deus, nosso Pai, a comunhão, o conforto do Espírito Santo, sejam com todos e com todos permaneçam, hoje e sempre. Amém.